Olá pessoal, então continuando a nossa revisão, então ainda estávamos vendo juros simples, hoje nós vamos dar continuidade estudando juros compostos. Qual a diferença entre juros simples e juro composto? Lá na capitalização simples, o juro incide somente sobre o capital, é só multiplicar a taxa pelo prazo. Em 2 meses vai ser 2 vezes a taxa pelo prazo. O juro é sempre o mesmo. Aquele exemplo que eu dei lá, a taxa de 2% ao mês no empréstimo de R$100. Vai dar R$2 no primeiro mês, R$2 no segundo mês, R$2 no terceiro mês e assim sucessivamente durante todo o empréstimo. O que acontece no juro composto? No juro composto, a taxa não fica incidindo somente sobre o empréstimo, e sim sobre o valor acumulado da dívida. Então, se no primeiro mês ele rendeu um juro de R$2, no segundo mês, esse juro incide sobre os R$100 emprestado mais os R$2 do primeiro mês, ou seja, incide sobre os 102. Então, observe, se o montante acumulado na dívida do primeiro mês foi os R$100 mais os R$2 de juro, o capital mais o juro 1, que nós podemos fatorar e escrever como capital de 1 mais a taxa, no segundo mês, o juro incide sobre esse montante, ou seja, o capital mais 1 mais I, capital mais o juro acumulado do primeiro mês, vezes a taxa, ou seja, seria 2% de R$102. Então, matematicamente, como que nós faríamos? Se nós fôssemos substituir aqui no lugar do montante do primeiro mês, é o capital vezes 1 mais a taxa, vezes ainda a taxa do segundo mês, observe que, como nesse termo fica 1 mais I e nesse termo novamente 1 mais I, vai ficar 1 mais I ao quadrado. No terceiro mês, novamente, o juro vai incidir sobre esse montante do segundo mês, e assim sucessivamente. Em N períodos, vai ficar 1 mais I elevado a N. Então, observem que a fórmula, para quem utiliza a fórmula, e é bom vocês saberem essa fórmula de cor, no juro simples, lembrem lá que era 1 mais I vezes N, era um produto, e agora é 1 mais I elevado a N, uma potência. Ou seja, nesse caso, no juro composto, o crescimento é exponencial, o juro cresce mais rapidamente. Então, aqui um exemplo. Para nós calcularmos um montante produzido por 10 mil, aplicado a 6% ao mês durante 5 meses. A calculadora HP12C, ela foi programada para juro composto. Então, no juro composto, não precisa ter aquele cuidado da taxa sempre ao ano, prazo sempre em dias. Na calculadora, vai utilizar a mesma unidade. Então, tanto pela fórmula como pela calculadora, sempre tomar o cuidado de estar na mesma unidade. Aqui, mês, mês. Então, como que nós faríamos na calculadora? Vamos minimizar aqui. Procurar a calculadora. Então, nesse caso aqui, para juro composto, a calculadora acaba ajudando bastante. Opa, fui minimizar o anúncio, acabei abrindo ele. Aqui. Então, observem aqui. No juro composto, então, se nós fôssemos fazer pela fórmula, o que eu teria que fazer? Primeiro, o que tem dentro do parênteses, 1 mais I. Então, vamos limpar a calculadora. Então, a taxa aqui é 6%. O que é 6%? 6 dividido por 100. Então, 0,06. Daí, mais 1. Então, mais 1. 1 mais. Daí, elevado ao prazo. O prazo é 5 meses. Então, 5 elevado é o YX. E, por último, multiplicar o capital. O capital é de 10 mil. Então, 10 mil. 10 mil vezes. Então, observem lá, 13.382,25 centavos. Aqui, se arredondar, vai ficar 26 centavos, veja. Cuidar que algumas respostas estão com um probleminha de arredondamento. Bom, se nós fôssemos fazer direto pela HP, como que ficaria?
muito simples. Então, não é mais na segunda função, não precisa utilizar as unidades FCLX para limpar, não precisa utilizar as unidades diferentes lá, ano e dias, nós vamos utilizar sempre na mesma unidade. Então, aqui 10.000 é o capital, 10.000 CHS PV. Nós queremos 6% ao mês, então 6 é a taxa, lembrando, na HP não precisa dividir por 100, se a taxa ele sabe que é percentual, 5 é o mês, N. E nós queremos o montante é o valor futuro valor. Então, olha, 13.382,26. Então, aqui tem mais alguns exercícios, vocês podem treinar tanto pela fórmula, para verificar se entenderam mesmo, como pelos comandos da HP, para vocês compreenderem bem o uso dessa ferramenta. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe ali nos comentários. Obrigada, tchau, tchau.